com o advento da internet e das redes sociais, da sociabilização digital, as pessoas se aproximam muito mais da face umas das outras. Isso reflete-se nas queixas. Por exemplo, as pessoas notam mais o problema por se verem tão de perto com os telefones, com as selfies e isso. Sim. Tu notaste que houve um incremento da preocupação? Sim, houve um incremento. Então, com a pandemia, o incremento foi ainda maior e foi amplificado. Exponencial. Então, muito boa noite a todos os que venham a ouvir, que estejam presentes. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos ouvir, por dar atenção a um tema que é tão importante, um tema que é essencial que toda a população tome conhecimento, que é o tema da fenda labiopalatina. Fenda labiopalatina é uma malformação congênita que é simplesmente a malformação congênita da face mais frequente nos seres humanos. Razão suficiente para nós nos preocuparmos, mas ainda mais do que isso, nós temos a consciência de que a fenda labiopalatina continua a ser uma grande incógnita, continua a ser uma ilustre desconhecida para a grande maioria da população. E o papel do Atlas Deepcast é exatamente trazer informação para todos, informação de maneira simplificada, que seja acessível, que seja compreensível para todas as pessoas que precisem dessa informação. Nós estamos a trabalhar regularmente, fazendo as nossas lives aqui todas as semanas, segunda, 9h30, aqui no Instagram. Fazemos o nosso Dropcast, o nosso podcast, que também vai ao ar numa sessão live todos os domingos. Nós fazemos um direto em que respondemos perguntas da nossa audiência, todos os domingos às 22 horas, hora de Portugal, às 19 horas, hora de Brasília. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um tema extremamente importante para todos nós: rinoplastia. A rinoplastia é um assunto muito sério, é uma construção que tem o seu culminar exatamente na cereja do topo do bolo. E para isso, para nos ajudar nessa conversa, está aqui o meu amigo Antônio Souza Vieira. Bom dia, Antônio. Bom dia, não, boa noite. Boa noite, boa noite. Já boa noite para muito... todos. É um prazer estar aqui com vocês, é mesmo. Então, é verdade, Antônio. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por estar aqui, a ajudar aqui, que a gente consiga levar mais informação a todas as pessoas que precisam de ser informadas, esclarecidas sobre todos os assuntos que referem ao tema da fenda labiopalatina. Antônio, eu primeiro tenho que dizer à nossa audiência que eu tenho aqui comigo uma pessoa especialista em otorrinolaringologia e plástica facial, que é o Antônio Souza Vieira, com muitos anos de experiência, com trabalhos fantásticos. Nós já fizemos muitos trabalhos juntos e é uma honra trabalhar contigo e ter-te aqui na nossa linha de produção de conteúdos dos nossos podcasts. Nós já temos, inclusive, um dos episódios gravados juntos no nosso podcast. É verdade. E agora eu te pedi para vir aqui para nós falarmos um pouco sobre um assunto que incomoda muitas vezes e preocupa outras tantas os nossos fissurados e os nossos pais de fissurados, que é exatamente a questão do nariz. E nós separamos algumas coisas para te perguntar. E eu queria te passar a palavra para tu explicares aqui para a nossa audiência, em primeiro lugar, um conceito, uma explicação do que é que nós vamos falar, o que é rinoplastia. Esse nome quer dizer o que para as pessoas entenderem? Basicamente quer dizer uma correção da parte estética, óssea e cartilagínea portanto, da face, da pirâmide nasal, mas também tem que englobar tudo o que diz respeito à parte funcional, nomeadamente ao que diz respeito ao desvio do septo nasal, que normalmente está associado a este tipo de doentes, sobretudo aos doentes que têm
lábio leporino, mais até do que fenda. Obviamente na fenda o desvio do septo também é proeminente, mas nos doentes que têm lábio leporino, quer ele seja uni ou bilateral, vamos ter sempre uma alteração da estrutura do nariz com uma deformidade mais ou menos grave, que normalmente precisa de correção, não só para melhorar o aspecto estético do doente, mas também para melhorar a função respiratória e ventilatória do doente. Muito bem. Outra questão que nos chegou de algumas mães, e a gente vai recebendo essas questões no nosso back-office, eles perguntavam por que é que nós temos que fazer uma rinoplastia nos pacientes com fenda labiopalatina, se essa questão ela é meramente estética. E sim, ela não é meramente estética. Como eu disse já na resposta anterior, ela tem normalmente um componente funcional associado. O nariz é uma unidade única onde a estética e a função andam juntas. E o que se passa do ponto de vista estético normalmente tem um impacto também na questão funcional, e muitas vezes alterações funcionais vão condicionar alterações estéticas por um mau desenvolvimento, sobretudo, porque os doentes com fenda labiopalatina, mas sobretudo com componente lábio, vão ter um defeito na pré-maxila e vão ter, portanto, um ponto de crescimento importante e de suporte do nariz que vai estar afetado durante todo o desenvolvimento e que vai levar, portanto, a uma alteração estética, mas que leva também à alteração funcional, porque o desvio de septo é praticamente presente a 100%. Associados a isso vão haver alterações inflamatórias da dinâmica do nariz, que já é outra parte menos relacionada com a rinoplastia em si, mas tem a ver com a função nasal, em que vai haver rinites hipertróficas, com grandes assimetrias dos cornetos nasais, com alterações depois de desenvolvimento das correntes aéreas vão estar completamente alteradas, daí que depois nos doentes que têm fenda palatina vamos ter os problemas da trompa de Eustáquio com as otites serosas que aparecem logo na primeira infância e que se vão perpetuar ao longo da vida. Portanto, há ao nível de nariz uma alteração funcional sempre muito presente nestes doentes e à qual se associa como consequência do desenvolvimento do nariz anormal uma alteração estética. E nós temos que perceber que a estética é uma doença. Por muito que custe, a definição de saúde é o bem-estar físico da Organização Mundial de Saúde, diz-nos que a doença é bem-estar físico, psíquico e social. E naturalmente que os doentes que têm fenda labiopalatina, que sobretudo têm componente lábio importante, vão ser doentes que são sempre estigmatizados e que se sentem menos confiantes, que se sentem menos bem consigo, por todo o trabalho que as equipas de apoio consigam dar e toda a melhoria, todo o apoio que a família dá, todo o apoio que as equipas dão, as pessoas não deixam de pensar que têm um estigma e que isso é maximizado pelos outros, quando na maioria das vezes até nem é. Mas pronto, a parte psicológica é um fator importante e se os miúdos não estiverem bem adaptados, não forem bem encaminhados, não estiverem confiantes de si próprios, isso é um componente importantíssimo nos estados de saúde deles. E, portanto, esta ideia de que é só estético, não, o estético tem um impacto muito grande no desenvolvimento psíquico e social das pessoas. E, portanto, obviamente que haverá provavelmente pacientes que vão estar muito bem com a sua deficiência, não é? Vão se sentir muito bem, isso não vai ter problema para eu, mas a esmagadora maioria vai ter problemas. Exatamente. Portanto, é só para desmistificar a questão do estético. Porque não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Nestes doentes é uma questão de saúde. E relembrar que o problema funcional está sempre presente. E uma boa solução do problema funcional vai implicar obrigatoriamente uma alteração estética associada. Exatamente. Sr. Azevedo, essa questão desse conceito que eu acho essencial que não se perca
de que a estética é um problema também. Portanto, não é sequer tirar a carga da importância da estética no bem-estar psicossocial, mas há uma questão que me vem agora à mente para falar contigo, que é, com o advento da internet e das redes sociais, da sociabilização digital, as pessoas se aproximam muito mais da face umas das outras. Isso reflete-se nas queixas. Por exemplo, as pessoas notam mais o problema por se verem tão de perto, com os telefones, com as selfies e isso. Sim. Tu notaste que houve um incremento da preocupação? Sim, houve um incremento. Então, com a pandemia, o incremento foi ainda maior e foi amplificado. Exponencial. Foi exponencial. Porquê? Porque as pessoas passaram a comunicar, deixaram a forma presencial para comunicarem pela forma virtual, ou seja, através das câmaras e, sobretudo, das câmaras dos telemóveis. As câmaras do telemóvel têm um problema, que são grandes angulares e que, portanto, distorcem a nossa face, distorcem as medidas. E quanto mais próximos nós estamos da câmara do telemóvel, mais distorcida está a nossa imagem. Portanto, exatamente, elas vão amplificar os pequenos defeitos que nós temos, amplificam-se. E as pessoas notam mais. E o facto do teletrabalho e da comunicação remota durante, por exemplo, o período da pandemia, fez explodir a cirurgia estética, nomeadamente a cirurgia estética da face. E porquê? Claro. Porque as pessoas começaram a reparar muito mais nos seus detalhes. Porque estão a olhar, se calhar, 15, 20, 30, 40 minutos, uma hora, um dia, dias seguidos, a olhar e a verem-se que não é ao espelho, mas é pior que um espelho, porque deforma. Não é? O espelho ainda nos dá uma imagem mais ou menos fiável do que nós somos. O telemóvel dá-nos uma imagem distorcida, sempre. E então, quanto mais próximos estamos, mais distorcidos estamos. Não é? E, portanto, é exatamente isso que acontece. Não é? Há, efetivamente, um grande incremento. E pronto, e isto faz com que as pessoas depois vão ver as fotografias dos outros que são tiradas, não através da rede social, mas foram tiradas com uma máquina fotográfica normal, e veem aquela beleza e começam a questionar-se a eles próprios. E os próprios doentes é que criam a sua própria doença, não é? Quando nós falamos de outras doenças psicológicas que levam a problemas, não é? Em que as pessoas maximizam determinado problema, o problema é que as pessoas sentem efetivamente isso. E nós não podemos julgar por nós próprios o que se passa com os outros. Nós temos que nos sentar um bocadinho do outro lado da barricada e ver as coisas com os olhos de quem está com esses problemas. E, obviamente, a ajuda poderá ser uma ajuda psicológica, mas muitas vezes nem sequer é uma ajuda psicológica. São anseios antigos, coisas antigas das pessoas, que toda a vida não gostaram do seu nariz, mas que agora houve um clique e que as levou a que isso aconteça. Eu tenho doentes que têm 50 anos e 60 anos e que decidem neste momento, ou porque do ponto de vista socioeconómico estão mais estáveis, ou porque estão mais confiantes do que querem para si, e que decidem nessa altura fazer uma mudança que queriam ter feito aos 20 anos. Exatamente. Não, isto é demasiado complexo para ser analisado tão simplisticamente como isso é uma questão estética, isso é uma coisa... Agora, obviamente que depois há distorções grandes. Há pessoas viciadas em estética. Há pessoas que começam, que estão super preocupadas com a sua imagem própria e que maximizam os tratamentos. Então passamos do problema psicológico, que é o facto de haver algo que não está a 100% e que pode ser corrigido, para algo que está bem e que quer ser hipercorrigido. Pronto, isso é tudo do foro psicológico, não é? Portanto, e nós temos que ser um pouco psiquiatras também e psicólogos para poder acompanhar esses doentes e muitas vezes até para lhes dizer, olha, desculpe, mas eu não vou tratar de si. Exatamente. Que é uma coisa que choca hoje em dia algumas pessoas, né? Não é? Eu não vou tratar de si. O seu problema é outro, não é? O seu problema, ou seja, o senhor tem uma insatisfação permanente do seu eu,
do seu eu. E, portanto, eu não vou conseguir com uma cirurgia resolver esse problema. Portanto, você precisa de outro tipo de ajuda, não é? Portanto, também temos... Agora, a grande maioria das pessoas, obviamente, tem uma alteração porque o nariz é muito proeminente na nossa face, não é? E, portanto, as pessoas têm, efetivamente, algum complexo, alguma vontade de mudança, alguma vontade de harmonização. A maioria das pessoas não quer um nariz bonito, curiosamente. As pessoas pedem um nariz harmónico, um nariz natural. Hoje em dia, as pessoas pedem um nariz natural, um nariz harmónico, algo que não se note, algo que não chama a atenção. E, portanto, as coisas também têm mudado de uma forma geral, não é? Aquele nariz que a gente... operado, em que as pessoas olhavam, aquele nariz foi operado, tem um nariz de princesa. As pessoas, a maioria das pessoas não quer isso. Quer algo que passe despercebido, ou seja, que esteja harmónico na sua face. Perfeito. Porque o nosso público em geral, o fissurado em geral, tem primeiro uma noção de que aquela imagem é a imagem que o acompanhou todo sempre. Portanto, a primeira questão que a gente precisa ter a ideia é de que aquela pessoa tem um padrão de identificação pessoal dela própria com aquela alteração daquela dismorfia, aquela alteração da forma daquele nariz. E, de repente, ela percebe-se, e quanto mais próximo, quanto mais engajado em redes sociais, em telefones e tudo isso, na fotografia da selfie e tal, que ainda por cima gera inversão. A pessoa está habituada a ver a deformidade virada para um lado e, de repente, quando olha para a câmera, vê a situação virada para o outro lado, ainda cria maior dificuldade de identificação. No nosso caso, essas pessoas acabam por ter um problema de identificação de estética que pode, em algumas situações, trazer um efeito paradoxal, um efeito de contradição interna. A pessoa tem aquela necessidade de corrigir porque quer se inserir dentro do meio, dentro daquele padrão social e, ao mesmo tempo, tem um problema de autoidentificação, de visualização de si própria. O que acontece na maioria dos fissurados, primeiro, os candidatos a fazer uma rinoplastia são já adolescentes a chegarem à fase adulta, ou adultos jovens, de uma forma geral. O que eles pretendem é uma aproximação da normalidade, é uma diminuição do estigma que eles transportam. Porque assim, no fissurado, se ele for... é muito raro nós termos um paciente em que nós conseguimos pô-lo próximo do normal. E isso é uma gestão de expectativa que tem que ser muito bem colocada aos nossos pacientes. Ou seja, nós podemos melhorar de forma dramática ou de forma importante a questão funcional, que acompanha sempre estes doentes. A questão estética, nós podemos, em alguns doentes, efetivamente, porque têm uma queloide muito bem feita, porque têm um lábio muito perfeito, porque foram muito bem tratados na primeira fase de tratamento, porque fizeram um excelente acompanhamento ortodôntico e, portanto, fizeram os passos todos que tinham para fazer e bem feitos. Nós fomos conseguindo minimizar a deformidade ao longo do tempo com uma série de intervenções precoces na sua devido tempo, que é o facto de corrigirmos precocemente e bem o lábio e aquela. É a questão ortodôntica que tem que ser também colocada o melhor possível. Agora, quando tu apanhas um adulto jovem que tem uma queloide completamente com uma cicatriz brutal, que só por ela tem que ser feita, cheia de retrações, ou um lábio completamente assimétrico, sem nenhum tratamento ortodôntico em condições, não há rinoplastia nenhuma que vá conseguir resolver o problema. Que chega a tempo, não é? Pronto. Porquê? Porque se falharam todos os passos anteriores. E, portanto, a rinoplastia no fissurado é uma peça, talvez a peça final da engrenagem, mas de uma engrenagem que tem que ser bem feita. E se os passos anteriores não foram bem feitos, ou foram saltados alguns passos,
obviamente que o resultado final não vai poder ter a qualidade nem o resultado que se aproxime de uma normalidade. Vai ser uma melhoria, efetivamente, sobretudo focada na questão funcional, mas a questão estética vai melhorar, mas as marcas vão lá estar. Não é? Exatamente. E pronto, e depois também temos outro problema, que é estes doentes vão precisar, muito provavelmente, de uma reprogramação, onde temos que ir tentar repescar algum tratamento ortodôntico e que tem que ser repescado, que não foi feito, onde temos que ir repescar algum tratamento a nível de osso, precisamente para o refazer, para podermos depois, então, começar a fazer uma rinoplastia que provavelmente não vai ser feita num tempo, vai precisar de mais de um tempo, para se conseguir atingir o melhor resultado possível. Portanto, continuamos no longo caminho que o fissurado tem que fazer, muito longo caminho, e que, obviamente, tem estes doentes, como vocês fazem, como o Atlas é efetivamente algo único, um pouco único no nosso país, que é apanhar os doentes quando eles são bebés. Para poder dar-lhes o caminho certo, de forma a que nós, à frente, tenhamos capacidade de, efetivamente, pôr a cereja em cima do bolo. Não é? Pronto, portanto, é importante ter esta noção. Não é? Pronto, portanto, agora a questão que tu estavas a colocar, da questão psicológica, de uma forma geral, ela existe sempre. Eu, todos os fissurados a quem tive a oportunidade de dar consulta para uma eventual correção de rinoplastia, não há nenhum que na cabeça deles, isso não esteja na cabeça deles há muitos anos. Exato. E não seja uma ambição. Não é? Pronto. Agora, e justa, e uma pretensão justa, né? Justa. E eu tenho uma paciente que eu gosto muito, a Catarina, porque ela fez todos os passos certos. Teve a sorte de nascer numa família certa, teve a sorte de ter possibilidades económicas e sociais favoráveis, e isso é fundamental nestes doentes também. Por isso é que o trabalho do Atlas é muito importante. E, portanto, ela teve todas essas condições e foi sempre tratada pelas pessoas mais ou menos certas em todos os passos. Obviamente que ela chegou às minhas mãos para eu fazer um trabalho estético que hoje a gente olha para a Catarina e praticamente não vê nada. Não vê nada. Não é? Perfeito. E pronto, ela também era uma fissurada unilateral, o que nos ajuda neste tipo de doentes. É o facto de ser unilateral torna o resultado em alguns pacientes mais fácil. Mas pronto, tinha um excelente lábio, tinha uma excelente queloide, tinha todo o trabalho ortodôntico feito. Portanto, é um paciente perfeito, não é? Exato. Pronto. Exato. Portanto, isso o que está para trás, o histórico, é muito importante. Aquilo que tu disseste traz à baila uma outra questão de mães que nos escreveram, que é relativamente ao momento indicado, o melhor momento para fazer uma rinoplastia. Porque nós temos essa percepção, e agora o Sr. Zeveiro acabou de realçar isso muito bem, que é o fato de que nós, acompanhando a criança desde muito cedo, nós temos a noção de que nem todos os procedimentos devem ser feitos fora do seu tempo, sob pena de ter um resultado menos satisfatório. Qual seria, para os pais entenderem, o melhor momento para uma rinoplastia e por quê? Eu acho que estes doentes têm que ser sempre avaliados, sobretudo no início da adolescência. Porque é o período em que a questão funcional do crescimento do nariz se torna mais evidente, em que os desvios, nomeadamente do septo nasal, se vão tornar mais evidentes e vão ter maior impacto na respiração dos doentes, e que, por vezes, há necessidade de fazer uma pequena intervenção prévia para ajudar, do ponto de vista funcional, a minimizar a obstrução nasal, que normalmente é uma obstrução nasal unilateral e importante destes doentes. Podemos ter que a minimizar com uma cirurgia funcional, praticamente só funcional, e sim, a partir dos 16 anos, poderemos fazer uma intervenção maior, uma primeira grande intervenção, para corrigirmos
do ponto de vista funcional e estético, o que não estiver bem é nessa altura. É óbvio que muitas vezes, se nós temos grandes defeitos ósseos ainda presentes, nós precisamos de fazer elevação do osso, precisamos de preencher o maxilar superior, precisamos de reparar aquela porque ela não está bem feita. Então faz-se um primeiro tempo de preparação, para prepararmos o lábio, aquela e o osso, e depois faz-se mais à frente, então, uma rinoplastia já com melhores condições para podermos fazer um resultado estético melhor. Exatamente. Mas fixar consulta no início da adolescência e a intervenção normalmente a partir dos 15, 16 anos, depende se é rapariga, se é rapaz. Exato. E a individualização do processo que tu referiste também é importante que os pais tenham essa noção de que todo esse processo tem que ser de fato individualizado. Cada criança é uma criança, cada fenda é uma fenda única, tem manifestações específicas e por vezes, duas fendas absolutamente classificadas da mesma forma, unilateral, incompleta ou completa, seja o que for, mas ela depois acaba por ter características que individualizam o processo e que exigem essa observação individual. É sim, a genética do paciente, ou seja, a genética de pai e mãe, que normalmente influencia a forma do nariz, vai lá estar presente também. Ela foi uma pedra no caminho, não é? Que foi o aparecimento da fenda. Mas a genética de cada um está lá. Ou seja, aquele nariz, por ter uma fenda igual à do outro paciente, não é igual porque não ia ser nunca igual. E, portanto, há variáveis que, portanto, mas as rinoplastias, de uma forma geral, todas elas são. Eu costumo dizer, copiando uma frase de um grande amigo meu italiano, que a rinoplastia é um trabalho de alfaiate e não é de pronto a vestir. Isto é tailor-made. Isto é tailor-made. Ou seja, tens que tirar as medidas daquela pessoa para fazer aquele fato com as medidas que são, porque os ombros dele são diferentes, o peito é diferente, a linha da cintura é diferente, o comprimento dos braços é diferente. Portanto, o fato não dá. É por isso que a gente chega sempre ao pronto a vestir, veste um fato e normalmente tem qualquer coisa para ajustar. Não é? Porque ele não foi feito para nós. Foi feito para um standard. E na rinoplastia isso não existe. Não é? Portanto, é um trabalho sempre individualizado. Sempre. É sempre um gosto falar contigo, porque, de facto, quando a gente conversa com sintonia, com as pessoas com sintonia, é uma satisfação enorme. Eu queria dizer às pessoas, todas que estão aqui presentes, que passam por nós aqui, fissurados ou familiares de fissurados, se tiverem alguma questão a colocar, o Antônio Souza Vieira, como eu já apresentei no princípio da live, é otorrinolaringologista, é cirurgião plástico facial. Se vocês tiverem alguma dúvida, gostassem de perguntar, nós temos aqui várias questões, provavelmente não vamos conseguir fazê-las todas hoje, mas se vocês tiverem alguma questão que queiram colocar, escrevam aí no chat, digam-nos o que é que querem saber, participem e entrem aí conosco nessas questões para nós podermos ajudar vocês a entender e ficar cada vez mais claro todos esses assuntos. Souza Vieira, uma questão que eu acho que também é muito importante, como em todas as áreas, há sempre muito boa vontade dos nossos colegas. Eu compreendo que haja imensa boa vontade, às vezes, de algumas pessoas que não estão tão habituadas a trabalhar com as fendas, em tentar ajudar de alguma forma, mas efetivamente aquilo que é importante é as pessoas terem uma componente séria de conhecimento dessa área, que é aquilo que acontece a ti, e isso para nós é extremamente caro. Eu queria que desses uma noção para as pessoas de como é difícil e quais as dificuldades que existem para se fazer uma rinoplastia de um paciente fissurado, que não é a rinoplastia de um paciente normal. Não basta ser um cirurgião que faz rinoplastias para fazer uma rinoplastia de um paciente fissurado, pois não? Não. Nós vamos ter sempre o problema nós vamos ter uma alteração de desenvolvimento da pré-maxila, vamos ter sempre uma alteração uni ou bilateral
do pavimento da fossa nasal. Vamos ter sempre, o septo nasal não foi desenvolvido a partir de um leito normal, portanto ele entortou sempre, o que significa que foi impactar, a maioria das vezes, em algum desenvolvimento dos ossos próprios do nariz, mas sobretudo a base nasal, ela não tem sustentação, precisamente por esse efeito ósseo que está presente na sua zona de apoio e que, portanto, onde está a fissura é o sítio onde faz o apoio da asa nasal. Então, o que é que acontece? Vai haver uma hipoplasia, uma alteração do desenvolvimento da asa nasal, por isso é que nos fissurados unilaterais nós temos meio nariz que está perfeito e o outro meio nariz, a asa está caída, não é? Portanto, há uma assimetria, há uma rotação do nariz e a asa nasal está caída e com falta de suporte, normalmente invertida, metida para dentro, porque ela não tem onde se apoiar, ela não tem, falta-lhe o terreno é movediço, é como se fosse um terreno movediço, não tem apoio. Pronto, daí que eu há bocado falei e disse que era fundamental reconstruir o defeito ósseo. Para quê? Para nós podermos fazer com que todo o SMAS, toda a zona musculoesquelética venha, e a poneurótica venha para cima, ocupe o seu verdadeiro espaço, para podermos ter depois reconstrução da asa nasal, dar-lhe suporte e desenvolvimento. É comum nós vermos as duas asas nasais desta maneira. A normal está deste lado e desenvolvida bem, e esta tem o dome mais em baixo e mal desenvolvida. E isto dá a assimetria narinária muito marcada. A somar a isto, nós vamos ter toda a fibrose que aquela provocou, toda a alteração e a fibrose do próprio orbicular que foi reconstruído e, portanto, há uma fibrose muito marcada nessa zona da cicatriz, que leva a uma retração muito grande dos tecidos e a uma força e uma potência muito grande, que faz com que a ponta nasal normalmente caia. Baixo. Porquê? Porque a columela nasal, que é esta zona central, vai ser puxada para baixo pela retração dos tecidos pela cicatriz. Então, se for bilateral, ela é completamente enorme e a asa nasal ficam achatadas lateralmente. Portanto, a reconstrução, nomeadamente da ponta nasal, é um problema muito grande. Outra coisa que existe, muitos destes doentes têm um mau desenvolvimento da espinha nasal, que pode até nem estar presente. E então, esse é o ponto de apoio do septo nasal. E o septo nasal é um pilar, é como se for um pilar de uma construção de uma casa. Se o pilar não tem sustentação, a casa entorta, não é? E se tirar, o telhado vai se mexer, o pilar vai rodar, a base, é como eu disse, é terreno movediço, portanto vai se mexer. Durante o desenvolvimento temos, sobretudo nos unilaterais, uma parte da face que se desenvolve e a outra parte tem um desenvolvimento coxo. E, portanto, vai haver esse adornar da pirâmide, essa assimetria que depois leva a uma alteração do desenvolvimento dos músculos, da inserção dos músculos da face e, portanto, vai levar a toda uma malformação. O que é que nós precisamos a seguir? De tentar corrigir isso. Normalmente estes doentes precisam quase todos, de costela, de enxertos de costela, não só para podermos reparar o defeito ósseo, como para podermos colocar cartilagens com capacidade de sustentação suficientemente fortes para nos permitir simetrizar o mais possível a pirâmide nasal. Normalmente nós conseguimos um bom resultado no que é a imagem de frente ou de perfil, ou até 3/4, mas quando vamos fazer a imagem basal vamos sempre ter assimetrias. Sempre. Exato. Porque o desenvolvimento... A imagem basal, para as pessoas entenderem, é a imagem de baixo para cima, não é? É exatamente, em que nós levantamos e vemos esta zona das narinas. Pronto, nós vamos conseguir ter um perfil bonito, vamos conseguir ter uma visão de 3/4 boa, portanto o dia-a-dia das pessoas torna-se muito mais normal, mas não vamos conseguir, na esmagadora maioria, nunca ter uma simetria perfeita das narinas. A assimetria vai existir sempre, quase sempre, porque são múltiplos
as alterações que nós temos não são só da estrutura, mas são musculares também, são ligamentares também e são de suporte. E, portanto, Perfeito. Nós temos que reconstruir tudo isso, mas temos limitações. Daí que, às vezes, esta intervenção obriga mais do que uma intervenção para se atingir o melhor resultado. Pois há um ponto onde a gente balança e diz, vale a pena fazer mais alguma coisa ou já não vale, porque realmente o aspecto já está muito próximo do normal, paramos por aqui. Muito bem. Sr. Azevedo, eu queria realçar aqui uma participação importante da Iracema. A Iracema é a nossa terapeuta do Atlas Ipcast que atua no Brasil, e ela coloca aqui, faz um comentário, excelente colocação do Dr. Souza Vieira quanto à individualidade do paciente, pois nem sempre a família entende isso. Iracema, muito obrigado pela sua participação. E nós temos aqui, Souza Vieira, uma pergunta colocada por um dos nossos participantes aqui, o Rafa Silva, que pergunta o seguinte: demora quanto tempo, em média, o processo todo, da consulta até a operação? Ora bom, da consulta até a operação, o processo é assim. Como não trabalho num hospital público, os nossos tempos são sempre mais curtos do que serão provavelmente no Serviço Nacional de Saúde. E que, infelizmente, que eu saiba, não tem nenhuma unidade especializada neste tipo de cirurgia para este tipo de doentes. Infelizmente, é isso que acontece. Mas o processo, nós temos a primeira abordagem vai ser uma análise do caso em si, com fotografias, com pedido de exames que vão passar pela TAC, pela orto, pela análise detalhada de como está toda a região facial, de preferência com tomografia, com reconstrução 3D, para nós conseguirmos ter uma avaliação detalhada do caso. A partir daí fazemos também fotografias, vamos fazer algumas simulações sobre estas fotografias baseadas nos achados que temos da TAC e sobretudo da TAC e da orto, e a partir daqui delineamos um plano. Fazemos uma demonstração de previsão, uma simulação com o paciente numa segunda consulta, onde depois já termos, portanto, primeira consulta, a avaliação, pedido de exames, segunda consulta, avaliação dos exames e programação do que poderá ser feito. Poderá haver uma terceira ou não, dependendo do tempo que temos para falar com o doente e fazer a análise. Se pudermos fazer a simulação já na segunda consulta, a partir daí, desde que tenhamos reunidos todas as condições, e as condições passam pelos tratamentos prévios bem feitos, ok? Vamos delimitar o estadiamento, se há algo que precisa de uma primeira intervenção para corrigir algo que não está bem, que vai ser impactante no resultado final. E a partir daí, então, teremos uma segunda intervenção onde faremos verdadeiramente a rinoplastia. Se todos os passos prévios foram bem dados e já não temos que fazer nenhuma intervenção ao nível da cicatriz, ao nível de alguma fibrose, ao nível de preenchimento do osso, então aí nós avançamos para a rinoplastia e vamos tentar, numa primeira fase, fazer o máximo de reconstrução possível. Fica sempre a reserva de uma reintervenção para reajuste de alguma coisa, porque as fibroses e as retrações cicatriciais que já lá estão e que vão ter força no período, podem dificultar uma coisa que ficou muito bonita no momento cirúrgico e que depois, na fase de cicatrização, com todas as retrações e todas as fibroses, vai já impactar e levar a que depois haja necessidade de uma segunda intervenção. Perfeitamente. Agora, fantástico. O timing, poderemos estar a falar de algo a rondar os 3 meses. Desde a consulta até a primeira intervenção. Eu penso que isso responde ao Rafa Silva. E se houver mais alguém da audiência, algum ouvinte que queira colocar alguma outra questão, sintam-se à vontade para utilizar o nosso chat, participem,
coloquem aí as vossas questões que a gente vai tentando responder. Souza Vieira, essa descrição acabou por trazer à tona uma outra pergunta que também é colocada por alguns ouvintes que nos chegaram pelos nossos meios de comunicação. Eles perguntam quantas cirurgias são necessárias para fazer essa... Quantas? Desculpa, houve aqui uma quebra. Quantas cirurgias, quantas intervenções são necessárias para resolver, para fazer o processo da rinoplastia? E sim, isso não tem um valor standard, porque cada caso é um caso, e portanto, como eu disse, está dependente de como o doente está no momento em que nos aparece para uma avaliação de rinoplastia, mas à cabeça eu diria sempre aos doentes para contarem pelo menos com 2 intervenções. Com 2 intervenções. Nós temos aqui uma pergunta que eu vou pedir desculpas em atalho de foice ao Alex Pablo. Alex, preços de consultas, de intervenções e essas coisas são detalhes que só podem ser realizados numa avaliação presencial. Portanto, isso não é possível e nem seria ético da nossa parte fazer esse tipo de abordagem. Eu peço imensa desculpa. Se houver alguma outra dúvida que a gente possa responder, nós teremos todo o gosto. No entanto, deixa-me só fazer uma referência ao Alex Pablo, sim. Porque os doentes têm por hábito nas redes sociais, a primeira pergunta que querem saber é qual é o preço. E eu pergunto se algum deles precisa de pintar a casa, de reparar a máquina de lavar louça ou de reparar o próprio carro, se chega à oficina e sem ninguém ver o carro, ou a casa, ou a máquina, lhe dá um preço. Ninguém lhe dá o preço. Ou seja, toda a gente precisa de um orçamento. Chega com o carro à oficina e o mecânico diz, olha, se for isto, poderá ser tanto. Se for isto, mais isto. Mas é só quando eu tiver aberto o carro é que sei. E, portanto, o pintor, quando a pessoa diz, olha, eu quero pintar a minha casa, quanto é que o senhor leva? O pintor vai dizer-me, desculpa lá, mas eu tenho que ir ver a sua casa, preciso saber quantos metros quadrados são, que tinta o senhor quer, uma série de coisas. Portanto, a pergunta do preço na internet é a coisa mais disparatada que pode existir. Desculpe lá, Alex Pablo, mas muito diretamente, isto não é assim, isto não é verdadeiramente a mesma coisa. Olha, qual é o quilo das cebolas? Ou quanto é que custa um quilo das maçãs? Ou como é que está o quilo das castanhas? Não é exatamente a mesma coisa. Tudo tem que ser analisado, são múltiplos os fatores que levam ao preço e, portanto, as minhas desculpas pela forma muito direta como estou a responder, mas não faz sentido essas perguntas. Na realidade, nós tínhamos falado sobre isso quando o Souza Vieira disse que a rinoplastia é uma arte tailor-made, é uma arte de confecção à medida de cada um, portanto, obviamente, implica exatamente esse acompanhamento direto. Souza Vieira, há também uma pergunta da Lola Macedo. Ela diz que a minha filha com 20 anos ainda fez rinoplastia. Será que não é muito tarde para o mesmo? Não, a rinoplastia, como eu disse, é o passo final do tratamento do fissurado, de uma forma geral. E, portanto, 20 anos não é uma idade muito tardia. Porquê? A partir do momento que o desenvolvimento da face atingiu o seu estadio final, qualquer idade serve para fazer uma rinoplastia. Obviamente que, do ponto de vista de intervenção, mais cedo pode ser melhor, mas não vai piorar por fazer aos 25 ou aos 30. Vai perder algum tempo de melhor qualidade de vida. É a única coisa que vai acontecer. Exatamente. Olha, é de realçar aqui a compreensão, eu agradeço a tua compreensão, ao Alex Pablo, que percebeu a nossa resposta e a dificuldade em esclarecer esse tipo de questão. É importante essa capacidade de diálogo e de aceitação. Ok, não tem que agradecer, Lola, nós estamos aqui exatamente para ajudar. É isso tudo. Souza Vieira, nós estamos assim tentando fazer aqui o apanhado de encontro de perguntas que foram mais frequentes e algumas delas são mais elaboradas, outras são questões bastante mais simples, não é? Uma das questões que surgiu também com alguma regularidade foi
como é que é o pós-operatório, se é uma intervenção que deixa muitas dores, se os pacientes sofrem muito no pós-operatório. Não, hoje em dia o pós-operatório deste tipo de cirurgia é um pós-operatório mais ou menos tranquilo. Normalmente a cirurgia praticamente não tem dor, ou uma dor mínima que nós conseguimos controlar com um analgésico banal. Obviamente que nestes doentes que vão ter colheita de costela poderá haver uma pequena dor local, mas também perfeitamente controlada pelos analgésicos. O desconforto maior é nos primeiros dias em que há mais edema, em que há uma dificuldade respiratória acentuada e mais desconforto, ou seja, a pessoa tem que ter uma respiração mais oral, mas também a maioria destes doentes já está habituado a ter uma respiração oral e, portanto, já não vai ter tanta dificuldade. Mas, pronto, os primeiros 2, 3 dias, sobretudo o terceiro dia, é talvez o dia mais impactante, em que há mais edema, em que as pessoas estão mais cansadas e, normalmente, a partir do quinto dia, nós deixamos as pessoas dispara e começa a ter uma melhoria significativa. É evidente que o edema vai levar algum tempo a ser reabsorvido, grande parte do edema vai desaparecer no primeiro mês, mas depois ainda vamos ter associado algum edema que ao longo do primeiro ano vai desaparecendo, mas é uma cirurgia tranquila. A maioria dos doentes refere que não tem dores, a dor é controlada com paracetamol. Obviamente que há medidas e gestos e atitudes que nós temos que ter durante a intervenção e no pós-operatório imediato para que isso seja possível, não é? Que é reduzir a hemorragia, reduzir o máximo de traumatismo e usar instrumentação que seja o mais atraumática possível, fazer a cirurgia em determinados planos para tentar minimizar o edema, a hemorragia. E, portanto, há uma série de truques que nós temos que saber, que fazem parte do nosso armamentário, para minimizar tudo isso no pós-operatório. Hoje em dia é raríssimo numa rinoplastia de qualquer pessoa nós termos o doente com os olhos abelonenses. Não é? Portanto, é uma coisa muito, muito habitual, das pessoas têm aquela imagem que ficam com os olhos a saírem fora, todos azuis, não é? Por isso é que se chama abelonense. A belenense, para os brasileiros, explicar que os olhos da belenense é azul. É a cruzeiro. A cruzeiro, exatamente. E, portanto, mas é uma expressão portuguesa. E, portanto, isso hoje não acontece. Existe um edema, algumas pequeninas equimoses, mas uma coisa, realmente, as pessoas conseguem abrir os olhos e ver toda a gente, e nós conseguimos, portanto, não há hoje em dia esse aspecto de foi atropelado por um caminhão, é outra expressão, ou foi um problema conjugal, não tem esse problema. Muito bem. Eu separei, a propósito dessa pergunta, eu separei um comentário que eu achei delicioso. Se tu quiseres comentar sobre esse testemunho que nos enviaram, uma das pessoas que enviou o testemunho disse que não tinha pergunta a fazer, mas queria dar o testemunho porque teve sempre muita dificuldade para respirar e que a sensação mais marcante do pós-operatório que ela se recorda é que quando lhe tiraram o tamponamento do nariz, que ela teve a sensação que ia sufocar com tanto ar que lhe entrava pelo nariz. Sim, porque é comum, e não é só nos fissurados, é comum em todos os doentes, a gente faz sempre esta pergunta. Respira bem pelo nariz? E a pessoa diz, não tenho nenhum problema, respiro bem. O que é que acontece? Estas pessoas nunca respiraram normal. E, portanto, não tem nenhum ponto de comparação. E, portanto, para elas o normal é aquilo, porque toda a vida foi assim. Exato. Não é? Portanto, quando uma pessoa respira bem, tem um traumatismo e a seguir respira mal, há uma comparação. As pessoas não compararam. Eu costumo dizer, eu quando era miúdo, os carros não tinham ar-condicionado. E ninguém reclamava por ar-condicionado. Não é? Ninguém reclamava, este carro não tem ar-condicionado, coisa aborrecida, não quero este carro que não tem ar-condicionado. Nenhum tinha. Ninguém sabia quão bom era viajar. Agora, só para quebrar o gelo um bocado da área científica, eu recordo que a primeira vez que fiz uma viagem para o sul de Espanha, num calor tórrido, num carro sem ar-condicionado. E no ano seguinte disse, eu vou pôr um ar-condicionado no carro, porque isto deve fazer toda a diferença.
No ano em que fui sem ar-condicionado, nós bebemos 2 garrafões de água durante a viagem, ok? E então, no segundo ano fomos dar ar-condicionado, mas levávamos na mesma pelo menos um garrafão de água. Chegamos lá com o garrafão de água, porque ninguém bebeu mais do que uma garrafinha pequenina, não é? Portanto, faz toda a diferença. A gente não sabia como era, não é? Pronto, portanto, é a comparação com o pós-operatório, é esse. Muito bom, realmente é exatamente isso. E essas metáforas, às vezes, e essas comparações ajudam as pessoas a entender e a dar o devido valor a cada uma dessas questões. E, de fato, aqui nesse âmbito de ter a sensação de respirar quando nunca se respirou corretamente, é, de fato, um problema. Inclusive, esse problema começa nos fissurados muito cedo, porque eles iniciam logo com uma respiração dentro de uma só cavidade. E é só a partir da palatoplastia, que vai ser o momento da separação, é que eles vão começar a poder experimentar, a ter essa experiência de ter 2 vias diferentes, a via oral e a via nasal. E essa questão das intervenções, e agora aproveitando esse lado um pouco mais funcional para esclarecer as pessoas, os desvios de septo, eles acontecem inicialmente, eventualmente até numa fase mais precoce, mas a correção do desvio de septo deve conciliar-se com a última fase da rinoplastia, não é, Sousa Vieira? Pode não ser assim. A septoplastia pode, sendo feita dentro de um programa de reabilitação do fissurado, ela pode ser feita no início da adolescência, com o objetivo de melhorar um pouco a função nasal. Mas tem que ser feita de forma a que o cirurgião que o está a fazer saiba que esse doente vai precisar de fazer uma rinoplastia um pouquinho mais à frente. Então há alguns cuidados de preservação de alguns pontos do nariz, que será bom que o cirurgião que faz a septoplastia funcional no início da adolescência se tenha em mente para não piorar o trabalho que vai acontecer passado uns anitos. Muito bem. O tecido do nariz, a estrutura do nariz é uma estrutura muito delicada, portanto ela deve ser tratada com muito carinho, sob pena de depois, quando chega à altura de fazer uma rinoplastia com o objetivo de obter o melhor efeito de equilíbrio, de harmonia, o tecido está tão castigado que não permite ao cirurgião trabalhar. É isso? Não tem a ver com isso. Tem a ver com, ou seja, tu quando operas um adolescente na fase, no início da adolescência, o nariz dele não acabou de crescer. E, portanto, há pontos de crescimento, que são os pontos que vão fazer com que o nariz se desenvolva, que se nós os destruirmos, ou seja, nós vamos parar o crescimento do nariz naqueles pontos. E o nariz vai ter um desenvolvimento anormal, acrescido, ao que já o fissurado iria ter por ser um fissurado. E, portanto, e isso passa-se também no indivíduo normal, ou seja, quando nós fazemos as septoplastias, por exemplo, não estão contraindicadas nas crianças, nem nos adultos jovens, nem nos adolescentes jovens. Elas podem ser feitas desde que elas impactem muito na questão funcional. Agora, o cirurgião que faz essa intervenção tem que ser um cirurgião que sabe aonde e como deve fazer para minorar uma iatrogenia no desenvolvimento desse nariz. Exatamente. O problema de tratar crianças é exatamente esse, não é? A criança tem centros de crescimento e o adulto já cresceu o que tinha a crescer. Portanto, faz diferença nesse sentido. Exatamente. O que nós devemos ter em mente é que não é uma contraindicação à idade. Ou seja, se a criança tem uma alteração major do seu septo nasal, com uma péssima respiração nasal e com uma obstrução muito grande, nós não vamos esperar aos 16 anos, porque essa alteração vai impactar também no desenvolvimento. Portanto, nós vamos ter que ter uma intervenção, mas é uma intervenção mais conservadora, Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir agora?
Tive uma interferência aqui, entrou aqui uma qualquer chamada, coisa. Uma chamada. Isso. Pronto. O que eu estava a dizer é que ela deve ser feita precocemente. Não é nenhum problema ser feita mais precocemente, mas tem que se ter alguns cuidados e algo para minimizar o impacto que pode haver no desenvolvimento. Pronto. É só isso. Ou seja, não é chegar ali, Exato. é uma interpretar uma septoplastia da criança ou do adolescente jovem como uma septoplastia de um adulto. Perfeitamente. A atuação tem que ser diferente. Muito mas bem. Mas não é uma contraindicação. Essa é uma das dúvidas também que os pais colocam, era uma das perguntas que estava aqui para eu te passar. Quais é que são as contraindicações da rinoplastia, se é que há alguma contraindicação? É sim, a contraindicação verdadeira não existe. Tem que haver a gestão de expectativa. Ou seja, tu tens que ver o que é que podes melhorar e a contraindicação major vai ser se o doente, o fissurado, tem uma determinada expectativa à qual tu não vais poder chegar. E, portanto, se o doente não entende essa gestão da expectativa, isso é uma contraindicação para tu operares. Porque vais-te criar um problema que era só do doente, vai passar a ser do doente e teu. Exatamente. Ok? E não melhoraste nada, porque ele continua insatisfeito. Ok? Portanto, a contraindicação major é a gestão de expectativas, é a questão psicológica que está por trás do doente portanto, mas isso é igual para todas, é a contraindicação primeira de qualquer rinoplastia. Não é? Perfeito. É o doente ter uma ideia que não é execuível por ti. Tu não consegues chegar onde ele quer. Mas ele quer aquilo. Ou ele entende que não é possível lá chegar, só temos que ficar a meio do caminho, ok? Ou então mais vale estar quieto. Exatamente. Exatamente. É essa noção de finitude da nossa ação, porque nós somos profissionais de uma arte que é uma ciência. A ciência médica tem as suas limitações, não é uma arte mágica. Nós não podemos fazer milagres, né? E às vezes esse saber parar é tão importante quanto saber fazer. Concorda? Exatamente. Sim. Há uma história muito que se conta com... Pronto, é uma história, mas que é um cirurgião demora 10 anos a aprender a fazer bem uma cirurgia, uma determinada intervenção, não é? Mas vai demorar outros 10 anos a perceber quando é que não a deve fazer. É a curva de aprendizagem. Exatamente. Não é? Portanto, exatamente. É mais fácil aprender uma técnica e executá-la do que aprender quando é que devemos parar e aqui não devemos mexer. E só a experiência é que dá. Aquilo que acontece contigo em relação a esse boom da rinoplastia acontece e tem acontecido na ortodontia e em outras áreas da medicina tem certamente acontecido também, que as pessoas querem determinadas situações só porque sim e não porque precisam delas. E é bom que as pessoas não se esqueçam de fato que a medicina é uma arte curativa. É preciso que haja esse bom senso, esse discernimento para que a gente não exponha os pacientes a um sobretratamento ou a um tratamento que eles não necessitem, porque a medicina é um socorro e as intervenções cirúrgicas são um recurso, mas não são uma opção para a corda para a direita ou para a esquerda. O grande conselho em qualquer cirurgia é que, assim, nós em meia hora conseguimos destruir qualquer órgão rapidamente. Mas para reconstruir essa destruição é muito complexo. Portanto, eu digo isso porque de vez em quando nós temos cirurgias de revisão, de cirurgias feitas por outros colegas e que, por esta ou por aquela razão, não correram bem. Correu bem. E o que verificamos é que, quando perguntamos ao doente, olha, desculpa lá, e quanto tempo demorou o seu cirurgião a fazer a sua intervenção? Foi meia hora. Ou seja, em meia hora ele destruiu o nariz. E nós depois passamos 7 horas
7 horas para voltar a reconstruir uma coisa que foi destruída em meia hora, por falta de conceito, ok? Então, é assim, a cirurgia do doente fissurado é provavelmente, a rinoplastia do fissurado é provavelmente uma das rinoplastias primárias mais complexas que o cirurgião vai encontrar. É uma cirurgia que tem um grau de dificuldade que não se limita a um problema, ou seja, há alterações de desenvolvimento dos tecidos que são vizinhos ao nariz e que têm que ser tidos em conta para a resolução do problema. A partir daí é preciso ter uma curva de aprendizagem muito grande para pegar nestes doentes. E o cuidado que eu quero e que eu quero dizer aos fissurados é que tenham muito cuidado, esclareçam sempre aonde é que por quem vão ser operados, que experiência essa pessoa tem, quantos casos já fez, porque assim, o fissurado é realmente a cirurgia primária da rinoplastia mais complexa. É preciso ter muitos recursos, porque depois de abrir o nariz, a gente pensa em encontrar uma coisa e vai encontrar outra. E se não tiver um background muito grande de eu não posso ir por aqui, tenho que ir por aqui, tenho que dar aquela volta, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, fica perdido. E então, a partir daí, é o desastre. E então, uma coisa que já era complexa passou a ser super complexa. E fica no ultrapassável. Exatamente. Portanto, muitas há vezes que ter sempre algum cuidado. Isso acontece muitas vezes na tua área, na minha área, que as pessoas aprendem uma técnica e já acham que dominam todo o conceito de uma forma magistral. Tratar a fenda labiopalatina não é uma questão de uma técnica. Às vezes, eu uma vez fui entrevistado por uma revista daqui de Portugal, da especialidade da medicina dentária, e me perguntaram, mas qual é a técnica ortodôntica que usa? E eu respondi, eu uso ortodontia. Porque não é uma técnica, porque se a gente começa a tratar um paciente fissurado com uma técnica apenas como recurso, é como ir para uma sessão de sobrevivência só com uma bala na arma. Infelizmente, isso é um erro de alguns colegas, que é o princípio do pronto a vestir, que é o one fits all. Ou seja, esta técnica vai servir para tudo. E não serve. De uma maneira geral, não serve. E a que serve para um fissurado pode não servir para o outro. Pode não servir para o outro. Pronto. Portanto, é sempre uma caixinha de surpresas. Obviamente que na esmagadora maioria dos fissurados, nós temos que optar por uma cirurgia de técnica aberta, com recurso à estruturação, portanto, com enxertos de cartilagem, que vão levar a que haja uma melhoria da estruturação e do suporte das diferentes regiões do nariz. E, portanto, poderíamos dizer que, de um conceito mais abrangente, necessitamos de fazer uma rinoplastia que nós chamamos aberta e estruturada. Ok? De uma forma geral, o conceito genérico é esse. Mas um cirurgião muito experiente vai conseguir fazer também por uma técnica fechada, mas vai ter que estruturar. A técnica não dá para fazer preservações, não dá para fazer técnicas de... Estão que ser sempre técnicas de estruturação, vai ser sempre uma técnica estruturada, onde enxertos vão ser sempre necessários para reconstruir. Muito bem. Portanto, dentro da filosofia das técnicas, teremos sempre que pensar que a melhor opção, normalmente, é uma técnica aberta e estruturada. Muito bom. É isso mesmo. Sousa Vieira, nós já temos aqui 1h e um pouquinho da nossa live e eu ainda quero te fazer uma pergunta que a gente faz sempre aos nossos convidados, quer eu, quer a Patrícia, que vamos apresentando aqui o Segunda 9h30. Para ti, o que é estar dentro da equipe do Atlas Deepcast? Como é que tu vês esse trabalho que a gente faz no Atlas Deepcast?
Olha, primeiro que tudo é uma honra e segundo é um prazer. Porquê? Porque primeiro são profissionais de excelência, segundo é muita gente a remar para o mesmo lado, o que torna a barca muito mais governável e muito mais navegável. Pronto, acho que há um trabalho de esclarecimento, de acompanhamento, de orientação, que que não tem preço, pronto, e que obviamente ajudam a população muito carenciada de uma forma geral, porque infelizmente o fissurado está muito ligado ao estado social mais debilitado, a regimes alimentares das mães mais deficitários e, portanto, são pessoas que precisam de mais apoio, de mais ajuda, e acho que esse trabalho é um trabalho fantástico que o Atlas faz. Pronto, e acho que, sobretudo, orientar pessoas que andam perdidas, porque a maioria dos doentes que chegam ao Atlas andam perdidos na sua fase inicial, e, portanto, esse efeito de orientação, de encaminhamento, de elucidação, é algo que não tem preço. E, portanto, estar inserido numa equipa como esta, obviamente que, numa forma geral, a assistir numa poltrona ao vosso trabalho de anos com estes doentes, não é? Pronto, é extremamente agradável, é enriquecedor. Estes doentes são doentes que requerem muito de nós e que, portanto, é sempre muito enriquecedor trabalhar com eles. Pronto, e, portanto, é uma satisfação muito grande poder fazer parte de um grupo como este. António, muito obrigado. O prazer foi todo meu. O enorme prazer de falar contigo sempre. A todos a nossa audiência, o nosso muito obrigado. Aos resistentes que nos acompanharam até o final. Bem-haja, muito bem-haja. Nós vamos voltar na próxima segunda-feira, sempre às 9h30, para falar sobre fenda labiopalatina, talvez com a Patrícia, talvez comigo, a surpresa para a próxima semana. Até lá, muito obrigado, bem-haja, e mais uma vez, é uma honra trabalhar com profissionais como tu. Muito obrigado por estar aí conosco, tá bem? A honra e o prazer é meu. Obrigado a todos que tiveram a perder um bocadinho de tempo para nos ouvir. Espero que tenham efetivamente retirado algo de positivo desta nossa conversa. É sempre um prazer estar contigo, Ronnie. E pronto, cá estarei para tudo o que for preciso. Um grande abraço, uma boa noite a todos, bom descanso e boa semana. Bem-haja, pessoal. Agora pensa, quanto tempo, trabalho e angústia tu pouparias se soubesse que vais encontrar tudo num só lugar. Inscreve-te no projeto Atlas Lipcast. É aqui, no ponto de encontro dos amigos do Lip, que nós falamos sobre o tema da fenda labiopalatina de uma forma bem simples e descomplicada. E vamos te ajudar a entender, vamos te orientar e te acompanhar ao longo desta trajetória. No Atlas Lipcast, tu receberás orientações desde o diagnóstico até a reabilitação final. Vem participar dessa comunidade? Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.